isso para dizer que não é sobre o outro, né? É sobre a gente. Porque às vezes a gente escuta um comentário ou lê um comentário, principalmente a gente que gosta de publicar em redes sociais, às vezes a gente vê alguns comentários e a gente fica super acabada e super triste. O que eu entendi sobre isso? Que às vezes é mais sobre mim do que sobre o outro. Porque quando a gente não tá bem, a pessoa pode falar assim, nossa, como você tá linda, como você é linda. Você fala assim, por que essa pessoa falou que eu tô linda? Por que essa pessoa falou isso pra mim? Então é muito mais sobre a gente. Porque se a gente tá bem, se a pessoa falar assim, nossa, como você tá gorda, como você tá feia, mas você tá tão feliz intimamente, isso pode até te magoar ou te estremecer de alguma forma. Mas quando a gente tá bem com a gente, o que vem do outro, o que o outro diz, não nos afeta da mesma forma de quando a gente não tá bem. Então, a gente tem que aprender o quê? A gente tem que aprender a se amar, a gente tem que aprender a se cuidar. Porque a gente nunca vai estar perfeito pra todo mundo. Pra algumas pessoas, alguma vai olhar e falar assim, nossa, como ela é bonita, como ela fala bem. Outras pessoas vão falar assim, nossa, que vergonha dessa pessoa. Por que essa pessoa grava? Por que essa pessoa posta? Ela devia se esconder debaixo das cobertas. Então, a gente tem que ter um olhar mais sensível, um olhar mais crítico pra nós mesmos. E parar de achar que o outro fala é importante ou não pra nossa vida. A gente tem que saber, a gente tem que buscar, a gente tem que estar sempre melhorando pra gente, se olhando, falando assim, hoje, o ano passado foi triste pra mim, foi difícil, mas foi o melhor que eu pude fazer pra mim. Podia ter feito mais, mas foi o que eu consegui fazer. Foi a energia que eu consegui depositar, foi o que eu consegui entregar. Então não adianta hoje, por mais que hoje eu tô sofrendo algumas consequências do ano passado, eu pegar e falar assim, nossa, você errou. Eu errei, realmente eu errei. Mas foi o melhor que eu pude me dar. Porque se eu pudesse me dar coisa maior, eu teria me dado. Ah, você podia ter se exercitado. Eu não consegui levantar. Ah, é desânimo, às vezes é depressão, às vezes até mesmo a falta de ferro. Inclusive o médico falou assim, às vezes é uma coisa mais de saúde e a gente acha que é uma preguiça, que é isso, que é aquilo. E era só saúde. Então a gente tem que enxergar esses momentos da nossa vida. A gente tem que entender que a gente não tem o poder de tudo. Então se hoje você tá aí olhando para tua casa e fala, putz, eu queria melhorar a minha casa, mas esse é o melhor que você pôde entregar. Se isso foi o seu melhor hoje, tenta cada dia melhorar o seu melhor, mas não se cobre ou olhe para trás e fala, é o que a gente conseguiu entregar no momento. Se um dia eu tô jogada no sofá, é o melhor que eu consegui fazer naquele momento. A gente tem que começar a ser sensível, começar a entender que nem sempre a gente consegue entregar aquilo que as pessoas esperam de nós. Às vezes a gente não consegue entregar o que a gente mesmo espera de nós, porque a gente também tem muitas expectativas, a gente também tem vontades e sonhos e realizações que às vezes a gente não consegue alcançar. Aí a gente culpa Deus, a gente culpa porque a gente não se esforçou mais, por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que o ontem é um aprendizado para o hoje, mas o amanhã, a gente, só pertence a Deus. A gente não sabe o que vai ser do nosso amanhã. E o nosso amanhã independe muitas vezes da gente. Lógico que quem corre atrás, quem começou, quem faz, quem sai, quem dá as caras aqui, é muito criticado. Mas para você ter alguma coisa, para você realizar sonhos, você tem que dar as caras. Porque se você estiver deitada no seu sofá, na sua cama, você não vai dar as caras, então você não vai receber críticas. Então você não vai ter polêmicas, não vai ter problemas, você não vai ter nada que te afete. Mas aí é uma questão de escolha. Você tem que escolher, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu sou? Será que eu sou tão péssima? A gente tem que começar a se analisar, entregar e realmente crer. E não só dizer que crê, a gente tem que realmente crer. Porque só dizer que crer é tão fácil, mas todo mundo fala assim, ser cristão é tão fácil. Gente, não é fácil. Quem diz que ser cristão é fácil, não é fácil. Você tem que acreditar, você tem que ter fé naquilo que você não vê. Você tem que acreditar naquilo que você não sente. Porque querendo ou não, se você tem uma doença, você tem que acreditar que ele pode curar, mas se ele não quiser, ele não vai te curar, mas não porque ele não pode, mas porque ele tem um motivo, mas você não enxerga esse motivo. E vem me dizer que ter fé é fácil? A gente tem que entender que a busca tem que ser diária, sem cobranças, sendo humano e dar o melhor que a gente pode dar naquele momento, naquela situação. Sempre, sempre, sempre tentando
o melhor sempre, que é o máximo que a gente... Com tudo isso, eu resolvi compartilhar com vocês o meu devocional de hoje. É muito importante pra mim e eu gosto de dividir, gosto de falar, espero que vocês gostem também. Antes da gente abrir nossa Bíblia, da gente começar a fazer o nosso devocional, a gente começar a ter aquela comunhão, né, com Deus, vamos fazer uma oração? Senhor, Pai querido que estás no céu, obrigado, Pai, por mais um dia difícil. Mais um dia difícil não, Senhor, mais um dia de vida. Tá vendo, Senhor? Eu andei enfrentando dias difíceis, que isso vem tão naturalmente de dentro de mim. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa mente, Senhor. Então esteja comigo no dia de hoje, Senhor, me colocando amor, paz, sabedoria, me ajudando a falar mais sobre Ti, Senhor. Tocando, ó Pai, no coração das pessoas que realmente têm interesse sobre Ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, que não está sendo fácil para ninguém, mas estando ao Seu lado, Senhor, a gente sabe que vamos enfrentar com Deus, com Jesus e o Espírito Santo ao nosso lado. Nos ajude agora nesta palavra, ó Pai, que eu possa transmitir um pouco de Ti, Senhor, que eu possa sentir um pouco de Ti, que este lar, esta casa, este aplicativo, esta rede social, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Sou uma pessoa cheia de defeitos, ó Pai. Vão achar muitos erros na minha vida, Senhor, mas vão ter certeza que apesar de cada erro que eu cometo, eu procuro sempre estar ao Seu lado, ó Pai. E muito obrigado por segurar as minhas mãos, ó Pai. Esteja com a minha família, Senhor. Esteja com as minhas irmãs, com meu pai. Esteja com a minha saúde. Esteja com os meus sonhos, com os meus planos, com os meus projetos, com o meu casamento. Esteja com a vida de cada um que está assistindo esses vídeos, ó Pai. Os abençoe, Senhor. Eu não sei do que essas pessoas precisam, eu não sei do que está faltando, eu não sei o que aflige, Senhor. Mas que o Seu santo nome passe pelas essas pessoas, ó Pai. E que elas sintam o poder e a misericórdia da Sua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. É o que eu te peço e te agradeço no dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O que eu quero passar aqui pra vocês, eu tô fazendo o ano bíblico e eu tô em Gênesis 17, tá? Os outros tem do Gênesis 1 até o 16 já no meu canal, então se vocês quiserem, vocês correm, vocês assistam, vocês voltam os vídeos, vamos juntos aprender, falar mais de Deus, vamos tentar ter essa comunhão, tentar ter esse conhecimento e buscar cada vez mais a palavra do Senhor nas nossas vidas, né? Então a gente tá no Gênesis 17, Deus mudou o nome de Abrão, olha, enfim, né, porque ele vai se chamar Abraão, né? E Sarai vai se chamar Sara. Gente, aqui a gente não pode esquecer que Abrão já tinha 99 anos. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. O Senhor apareceu para Abraão quando ele tinha 99 anos. E disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Então Deus está falando assim, anda na minha presença e ser perfeito. Porque se a gente está na presença do Senhor, por mais que estamos imperfeitos, quando estamos caminhando ao lado do Senhor, sim, a gente fica perfeito. Porque Deus molda a nossa vida, Deus molda o nosso caráter, Deus molda o nosso ser, Deus molda quem somos. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Aqui Deus está reafirmando a aliança com Abrão, a aliança que ele já tinha feito nos outros capítulos. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Porque a gente sabe que Abrão é o pai da fé. Nós que cremos em Jesus, nós somos descendentes de Abrão. Não é só uma descendência física, mas também uma descendência espiritual. A gente tem uma descendência espiritual com Abrão. Então, qual é o significado de Abrão? Abrão, para Abraão, é o quê? É um pai exaltado. Ele é o quê? Pai da fé. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Olha que bom, agora a gente não erra mais, porque aqui ele já voltou para o nome que a gente tanto fala, que a gente tanto conhece. Porque por par de numerosas nações te constituí.
Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecei a minha aliança entre mim e ti e sua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para todo sempre. É uma aliança para todo sempre. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aqui, nesse versículo, que é o 8 de Gênesis 17, a gente vê sobre a promessa da terra, da terra prometida, né? Desde aqui, lembra quando Abrão e Ló, os primos andavam junto e seus pertences eram grandiosos, e eles teve que escolher cada um o lado que iria seguir, porque juntos eles já não conseguiam mais caminhar, por tamanha posse que eles tinham. Então, Abrão, né, aqui agora é Abrão, ele entregou a Deus, para que Deus escolhesse qual era o melhor para ele. E Deus entregou toda a terra de Canaã por possessão perpétua. Perpétua, gente, é para todo o sempre. No 9, a gente vai começar a falar sobre institui-se a circuncisão. Porque a circuncisão na época era uma aliança, era um simbolismo da aliança entre Deus e o homem. Disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Não quebre a minha aliança. É para você e para toda a sua descendência. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, será cortada a pele que vocês já sabem. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Que hoje em dia já não se acontece mais, né, gente? Porque teve o quê? Porque o Jesus, ele foi o nosso cordeiro, né? Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, antigamente, a gente tinha muita aliança física com Deus. Hoje ainda existe uma aliança. O batismo é uma aliança física. É uma forma de você dizer, eu creio em Deus, eu sou cristã. Então, ainda continua se tendo uma forma física. Mas, normalmente, hoje em dia é mais uma aliança espiritual. Essa circuncisão, esse corte do prepúcio. Porque antigamente não, né? Aqui em Gênesis, apenas o homem tinha essa aliança, porque a mulher já era uma aliança espiritual. A mulher já tinha essa aliança espiritual. Se ela crê em Jesus como seu Salvador, como seu Deus, isso aqui remete a Jesus. Se você falar assim, nossa, o Antigo Testamento não fala de Jesus, aqui já remete a Jesus. Porque aqui, se a mulher já tivesse fé, ela já tinha uma aliança. E o homem não, o homem precisava ser o quê? Para provar, para ter essa aliança, não significa nem só uma prova, porque o batismo também não é uma prova, é uma confirmação entre o homem e Deus, né? Eles faziam a circuncisão. O que tem 8 dias será circuncidado. Então, a criança com 8 dias, o menino de 8 dias já tinha que ser circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Então, essa aliança, ela ficava onde? Na própria carne do homem, né? E seria uma aliança perpétua, né? O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. O homem que não fazia circuncisão, ele quebrava a aliança, porque essa aliança foi estipulada pelo próprio Deus. Deus, ele pedia essa aliança. E na mulher, desde sempre, foi pelo coração. Desde o começo foi pelo coração. Porque hoje em dia, inclusive, o homem e a mulher, a aliança é feita pelo coração. Mas antes, o homem precisava fazer a circuncisão para provar, para ter essa aliança entre Deus e o homem. Aí no versículo 15 do capítulo 17, a gente já vê a mudança do nome de Sarai. Então a gente viu a mudança do nome de Abrão para Abraão e agora de Sarai para Sara. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará. Tua mulher
Já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Aqui no versículo 16, a gente vê a promessa de Deus para Sara. Aqui já não é mais a promessa de Deus para Abraão. Aqui é uma promessa que Deus fez para Sara. Ali já tinha uma promessa de Deus para a mulher. Então se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu. Abrão riu de Deus e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Aqui a gente vê o quê? Um pouco de incredulidade de Abrão, né? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Porque aqui ele estava com 99 e ela com 90 anos. Então tem uma incredulidade. Quer dizer, até o pai da fé, para você ver a humanidade de Abraão. Como a gente se cobra muitas vezes, porque a gente acha assim que ser cristão é ser perfeito. A gente tá falando nada mais, nada menos, gente, do pai da fé. E ele teve uma incredulidade. Ele, como assim? Eu com 99 anos, com 100 anos, e Sara com 90 anos, vou ser pai? Tudo bem que naquela época, os 90 anos de hoje não é o mesmo daquela época. Eles eram mais saudáveis, né? Porque conforme vai passando o tempo, nossa alimentação, tecnologia entrando, a velhice vai mudando de tempos em tempos, mas mesmo assim aqui ele já era avançado de idade. Gente, começou a fazer o corte aqui no condomínio, mas eu vou continuar pra gente terminar nosso devocional. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Quer dizer, ele já tinha Ismael, né? E ele, que era a filha da serva, e ele queria que Deus reconhecesse Ismael como seu herdeiro, Ismael como o filho prometido. Mas não era, Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque, né? Ismael era o filho da carne. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Isaque é o filho da promessa. Estabelecerei com ela a minha aliança. Aqui Deus faz aliança com Sara. Aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Quer dizer, Ismael também teve a bênção do Senhor. Ele também abençoou Ismael. Eu farei ele fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Então, de Ismael nasceu o quê? Os 12 príncipes. E ele também tem uma grande geração. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Então, a aliança de Deus era com Isaque. Não que ele não deixou de abençoar o Ismael, mas a aliança de Deus, a promessa de Deus era em relação a Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E a promessa de Deus não demorou. A promessa de Deus, olha, daqui a 1 ano, Isaque irá nascer. A minha promessa virá ao mundo. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então a gente não sabe, né, gente, como foi. Porque a gente sabe que quando eles tira-se a presença, porque Deus ele falava com as pessoas, né, no Antigo Testamento. Mas a gente sabe que a presença de Deus, ela não poderia ser manifesta de uma tal forma, porque sua glória, ela pode nos destruir, porque a glória de Deus, ninguém consegue ver a Deus, tamanha glória. Mas era às vezes por meio de anjos, por meio até mesmo de Cristo. Isso é uma coisa que a gente tem que estudar mais pra frente, mais aprofundado. Mas a gente sabe que realmente a presença de Deus, a face de Deus, quem visse a face de Deus seria quase impossível sobreviver. Tamanha glória. E se estiver atrapalhando o barulho do corte, não coloque isso como um empecilho. Vamos deixar pra lá. No mesmo dia, pratica-se a circuncisão. Ele não esperou. Após a elevação, Deus elevou-se, retirou-se dele e elevou-se. O que Abraão fez? No mesmo dia ele pratica-se a circuncisão, que a gente vai ver agora no versículo 23. Tomou, pois, Abraão, né, gente? Antes eu falava Abrão quando era Abraão, agora que é Abraão eu falo o contrário. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre
os da sua casa, ele circuncidou a carne do prepúcio. Então ele praticou a circuncisão no mesmo dia, naquele mesmo dia como Deus lhe ordenara. Então aqui, Abraão, ele pegou seu filho Ismael, que o Ismael era filho de Abraão com Agar, que era a serva. E a gente não pode esquecer, gente, que Agar, quando ela engravidou de Abraão, ela fez o quê? Ela desprezou a Sara. Ela desprezou a Sara por estar grávida, por ela ter conseguido engravidar. Então, a Sara, ela maltratou Agar. Porque Agar desprezou. Primeiro veio o quê? O ato de Agar. Primeiro, Agar desprezou Sara por ter engravidado. E depois, Sara maltratou Agar, que Agar acabou fugindo. Que a Agar acabou saindo da casa pela forma que Sara tratava Agar. Mas depois, quando ela teve aquele encontro com o anjo, que o anjo falou para ela voltar para sua casa e ela voltou, Sara, ela voltou a tratar Agar normalmente. Sara recebeu Agar, tá? Então a gente sabe que Ismael é filho de Abraão com Agar e Isaac é filho de Abraão com Sara. E aqui, quando Deus apareceu para Abraão, que ele falou para Abraão, quando ele reafirmou a promessa de Abraão, porque Ismael aqui já tinha 12 anos de idade, 12 ou 13 anos, deixa eu ver aqui. Acho que ele estava com 13 anos de idade. Ismael já estava com 13 anos de idade. Quer dizer, Deus ele havia feito a promessa, só que Abraão e Sara, eles tiveram pressa para cumprir essa promessa. Ali é que foi um momento que eles falaram assim, bom, Deus está demorando. Será que é isso mesmo que ele quis dizer? Então eles quiseram o quê? Antecipar a promessa de Deus. Então Ismael foi uma antecipação da promessa de Deus. Ismael, ele também teve sua bênção, porque Deus abençoou Ismael, abençoou com numerosas nações. Mas Ismael foi uma decisão de Abraão e Sara. Sara que entregou a sua serva para dormir com Abraão, para que pudesse se gerar o filho, mas esse não era o filho da promessa. Aqui podemos até dizer que Ismael é o filho da incredulidade, porque eles não creram, eles não acreditaram, eles não conseguiram imaginar que Deus pudesse fazer isso na vida de Sara e de Abraão. E aqui, quando Deus reafirmou a promessa, quando teve a reafirmação da promessa, Ismael já tinha 13 anos de idade. E mesmo assim, Deus vem e ele fala, não é o Ismael que é o filho da minha promessa, é Isaac. No versículo 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando for circuncidado na carne do seu prepúcio. Então, Abraão, ele foi circuncidado com 99 anos de idade. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ou estrangeiro. Hoje a gente tem que confirmar que ele é nosso Senhor, né? A gente tem que confirmar hoje por meio do quê? De fé. Antigamente aqui, na época aqui no Gênesis 17, a confirmação que Deus era o nosso Senhor era pela circuncisão da carne, enquanto que para a mulher já era algo de coração, já vinha de coração. Então a história, hoje em dia a gente vê a história de Ismael e de Isaac, essa briga, essa guerra que tem até os dias de hoje, mas as pessoas falam assim, um é filho de Deus, outro não é. Os dois são filhos de Deus, só que cada um com a sua promessa. E na própria Bíblia ele diz que um não aceitaria o outro. Porque na verdade, gente, aqui Ismael, ele foi uma precipitação, uma desobediência. Não sei se chega a ser uma desobediência, foi uma falta de fé de Abraão e Sara, que ele entrega a sua serva Agar para substituir um filho que Deus prometeu. Quantas vezes eu e você, a gente não faz isso nas nossas vidas? Deus, ele faz uma promessa, só que a gente quer a promessa da nossa casa própria, do nosso filho, do nosso casamento, das nossas riquezas, para agora, para hoje. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei se você está vivendo no escuro. Eu não sei quais são as suas necessidades. Mas se você tem fé, se você crê, entregue para Deus todos os seus problemas, todas as suas lamentações, todos os seus sonhos. Deus, ele se preocupa com o mínimo e com o máximo. Ele se preocupa com o todo em nossa vida. Nós somos uma criação de Deus. Ele nos criou, ele nos ama. Ele que quis a nossa presença, não foi a gente que quis nada. Se hoje eu tô aqui e você tá aí, é porque Deus permitiu. Ele quis isso pra mim e
para você. Para variar, meu filho roncando ao fundo, cortando a grama aqui, fazendo todas as coisas que tem que ser feita aqui no prédio. Mas o que a gente pode tirar em conclusão e aprender aqui com o capítulo 17 de Gênesis, que até mesmo o pai da fé, que Abraão é o pai da fé, tanto o pai da fé física, que ele foi pai de gerações, como o pai espiritual, porque ele é o nosso pai, ele é o pai espiritual, é o nosso pai espiritual. Abraão, Isaac e Jacó é os nossos pais espirituais. Então, o que a gente tem que entender, que a nossa humanidade é tamanha, que mesmo com fé, a gente tem o que? A nossa incredulidade. Que isso não pode ser um diferencial ou talvez um distanciamento do homem com Deus. A gente tem que entender que por maior que seja a nossa fé, por maior que seja aquilo que a gente acredita, a gente tem que entender que tudo a gente depende de Deus. Porque até mesmo a gente tendo a maior fé do mundo, a gente sendo pai da fé, a gente vai duvidar dos poderes de Deus. E não é uma dúvida por incredulidade, por mau caratismo. É porque a nossa humanidade é tão grande, é tão maior, que por isso da nossa necessidade diária de estar em comunhão com Deus. A gente precisa diariamente estar em comunhão com Deus. Porque mesmo estando na presença de Deus, a gente tem a nossa humanidade, estamos na terra. Nós não somos seres celestiais, nós somos seres terrestres, humanos. Então, se você tá aí, se você é uma daquelas pessoas assim que julga, ele é crente, mas faz isso. Ela é crente, mas faz aquilo. Vai, se ajoelha e vai na Bíblia, gente. Vamos ler mais a Bíblia. Abraão era o pai da fé e gerou Ismael e Isaac, onde a gente vê as guerras até o dia de hoje. Então, isso significa que o poder, ele só provém de Deus. Que a nossa fé tem que vir apenas de Deus. Pare de julgar o outro, de julgar a si mesmo, porque a gente nunca vai ser santo aqui nessa terra. A gente precisa da santidade de Deus em nossas vidas. A gente precisa do caminhar de Deus em nossas vidas. Que hoje eu e você entenda isso, que a gente coloca toda decisão, desde a pequena à grande decisão das nossas vidas, na mão daquele que realmente nos entende, aquele que nos construiu, aquele que nos constituiu. Que Deus nos abençoe. Comecei com uma oração, vou terminar com uma oração. Senhor, Pai querido que estás no céu, obrigado, Pai, por mais uma vez a sua presença estar conosco, porque ou duas pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali estarei. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa está aqui reunida comigo, Senhor. Então, se estamos reunidos em seu nome, o Senhor está na nossa presença, Senhor. Muito obrigada. Nos ajude nos dias de hoje, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, Senhor. Que a sua presença seja sentida, Senhor. Que a sua palavra chegue aos corações das pessoas. Estamos vivendo momentos difíceis, Senhor. Mas nada mais difícil do que a gente ter a certeza, ó Pai, que estamos na sua presença, que o Senhor cuida de tudo, de todos nós, ó Pai. Por mais difícil que pareça aos nossos olhos, Senhor, que nossas vidas sejam conduzidas por Ti. Obrigada por tudo, ó Pai. Nos ajude na nossa saúde, nossos sonhos financeiros, no nosso país, na nossa política, Senhor. Nos ajude, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Agora eu vou tomar meu remedinho, né, que nada mudou. Vou tomar meu ácido fólico. E também eu tô tomando sulfato ferroso, meus 2 remedinhos aqui, porque, né, a gente sabe dessa semana não foi fácil, não está sendo fácil. Eu acho que amanhã eu volto a trabalhar, minha médica não tá querendo. Pode ser que eu tente, né, eu acho que eu vou tomar um, depois eu tomo outro, eu não sei se pode tomar os 2 juntos. E ainda não tenho certeza se eu volto a trabalhar amanhã. Mas que a gente possa se cuidar cada vez mais, né, gente, porque com saúde a gente não se brinca. Como eu postei muitos vídeos aqui hoje, provavelmente não sei se volto aqui ainda hoje, mas que vocês venham aqui, que vocês curtem, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês venham fazer uma parceria aqui comigo, que a gente seja um amigo, que a gente seja irmãos em Deus e que a gente possa, com a nossa história, com a nossa vida, ajudar um ao outro, porque a sua vida não é em vão, assim como a minha. Eu tenho muito para ensinar e muito para aprender, assim como vocês. A vida de vocês é um testemunho. Tudo que vocês passam pode estar ajudando outras pessoas. Que o dia de hoje seja maravilhoso para cada um de nós, né? Que a gente possa tomar os nossos remédios, que a gente possa entender que a nossa vida depende unicamente de Deus. Já bebeu água hoje? Vamos lá beber água?